sobre por que EAD, né? Então, lembra que a gente vai fazer metade do tempo uma explanação teórica e a outra metade nós vamos trabalhar um contexto mais prático, ok? Então, vamos lá. Oi, Natasha, bom dia. Muito bom. Obrigado, Anne, pelo retorno. Muito bem, então vamos lá. Estão vendo aí? Estão conseguindo enxergar bem? Sim. Beleza, Evelyn, obrigado pelo retorno. Então vamos lá. Então, por que EAD, nossa aula 2? Muito bem, vocês já devem ter ouvido, né, muita coisa com relação a isso. Por exemplo, educação à distância não é para todo mundo. EAD, pagou, passou, né? Educação à distância é enrolação. Não é possível aprender nada à distância. EAD é a STEP do ensino presencial. Alguém de vocês já ouviu alguma frase como essa daqui ou alguma complementar essa mesma toada aqui? O João falou assim. Isso é muito comum se ver, professor, porque aqui mesmo, em família mesmo, você aprende melhor presencial do que você EAD você não vai prestar atenção, a gente conhece você não vai conseguir fazer as coisas. É bem isso mesmo. Eu tenho que confessar que nos últimos, sei lá, 1 ou 2 anos aí, o que eu tenho aprendido à distância é uma coisa absurda, né? Cursos, palestras, lives, né? Não sei de vocês, mas eu tenho aprendido muito à distância, né? Então, é uma coisa que existe, principalmente em virtude de muitas escolas, muitos cursos, né? Fazerem ou adotarem uma postura onde realmente o intuito é apenas obter ali um lucro, né, uma receita, e não estão muito se importando com, vamos falar assim, o resultado, né? Então, quando vocês ouvirem isso, né, tem um fundo de verdade, né, lógico, porque muitas instituições realmente fazem materiais de muito baixa qualidade, fazem materiais e também estruturas de curso apenas para que o estudante tenha uma ideia, né, não entre com profundidade em um determinado assunto. E isso é feito, né, justamente para reduzir, né, o que eles chamam de frustração no EAD, no sentido de o aluno acha, né, que também, né, existe esse entendimento que no EAD a coisa é bem mais fácil, né? Ou seja, você foi lá, abriu a página, clicou, né? O next, e pronto. Você, a partir daquele momento, já está habilitado a fazer tal coisa. E isso a gente sabe que não é bem assim. Gabriela, você ia falar alguma coisa? Não, professor. Não? Ah, pensei que você ia. Deu uma piscada lá no seu microfone. Mas beleza. Aqui deve ser porque eu estava no notebook. Acho que foi uma interferência pequena. Entendi, beleza. Então, e assim, vocês vão de convir comigo, né, que isso acontece no presencial também, não acontece? Basta você, né, tem aí algumas brincadeiras, né, que é só passar na frente, né, com o RG que eles já estão te catando, né, mais ou menos nessa forma, né? Ou seja, já estão te matriculando na instituição. Então, da mesma forma que tem, né, essas frases aqui na EAD,
existe também as correlações no ensino presencial. Então, o que vai fazer a diferença? Vai fazer a diferença a qualidade com que o curso é produzido e, efetivamente, a instituição, a empresa que está, ou a pessoa, né, que está por trás daquele curso especificamente, né? Então, pessoas que têm aí um nome a zelar, com certeza não têm intenção de que o estudante, ao final, né, de um determinado processo, não obtenha, né, êxito, não, pelo menos, transforme, né, aquelas informações em conhecimento, né? Então, existe essa preocupação, né? Ou seja, principalmente com o aspecto de qualidade, né? Então, a sociedade, né, se acostumou a olhar para a EAD como uma espécie de educação de segunda categoria, né, a ser utilizada especialmente por aqueles que não tiveram oportunidade de uma educação presencial convencional. Então, essa é também vamos falar assim, um paradigma, né, que existe na sociedade. É muito comum se ouvir isso. Queria mostrar aqui para vocês, agora, algumas pessoas. Eu gostaria de saber se vocês conhecem alguma dessas pessoas. Vocês conhecem alguma dessas pessoas aí? Sim, professor. Quem vocês conhecem? Aquele lá não eu sei que foi uma pessoa muito boa para os Estados Unidos, o primeiro, mas agora não lembro o nome. Já lembra alguma coisa assim, não. O Arnold Schwarzenegger ali. No meio, né? Muito bem. Hilary Duff também tem. Olha! Mas esse daqui, o primeiro, eu sei dele, mas eu não lembro o nome. É o Mandela. Nelson Mandela. Nelson Mandela, isso. E esse no canto inferior direito. Não sei se para vocês... Steve Jobs? Não, Spielberg. Spielberg. Ele é cineasta. Aí tem um rapper, né? Esse no canto esquerdo aí. Tem o Shaquille O'Neal, que foi jogador de basquete. E tem aquele que foi o amigo lá do Homem-Aranha, no canto superior direito, lá em cima, lembra? É um ator. Sim. Foi o melhor amigo do Homem-Aranha também. Não lembro o nome. Isso mesmo. Então vamos ver aqui, ó. O que acontece? O que esse pessoal aqui tem em comum, né? Obviamente vocês já devem ter a resposta, mas vamos ver aqui, ó. Então, o Nelson Mandela, quanto que ele estava lá na cadeia, ele ficou preso por muitos e muitos anos, né? Ele cursou, né, direito na Universidade de Londres. Ele só não chegou a receber o certificado porque a prova tinha que ser presencial, né? A prova, né, a avaliação final tinha que ser presencial. Então, por isso, né, mas ele fez todo o curso, né, pela Universidade de Londres. Como alguém falou aí, a Hilary Duff, né, acho que foi a Gabriela, né? Ela é uma atriz, né, famosa ali, e ela estudou na Universidade de Harvard, né? E ela se formou, né? Ou seja, ela não conseguiu completar presencialmente o curso lá, e ela se formou à distância em Sociologia em Harvard, né? O James Franco lá, que é o melhor amigo do Homem-Aranha, ele fez também a UCLA, né, Universidade da Califórnia, né, lá em Los Angeles, e também não conseguiu terminar, né, por causa da carreira dele, e ele se graduou em EAD, né, ou seja, na mesma instituição, na UCLA.
O Arnold Schwarzenegger, né, antes de fazer, né, todo sucesso, etc., ele fez também marketing internacional e administração. Naquela época foi por correspondência, né? Foi por correspondência. O Shaquille O'Neal, ele fez também um curso à distância pela Universidade de Phoenix. O Spielberg, né, ele se graduou, né, ele abandonou a universidade no meio e depois ele fez as matérias que faltavam à distância. Aquela ali embaixo, a Marcia Cross, né, também se graduou à distância, né, pela internet, e o Lil Wayne, ali, que é o rapper, né, americano famoso aí, ele fez psicologia à distância na Universidade também de Phoenix, né. Então vejam que esse pessoal aí famoso tem dezenas, centenas, milhares de outras celebridades. Eu só coloquei aqui algumas, né, que cursaram, né, à distância, e tem aí muitas pessoas muito importantes também que fizeram isso, né? Então, EAD não é uma brincadeira, né? Ou seja, dá para efetivamente suprir. Vai depender de quem? De quem quiser aprender, né? Então, o EAD, ou a educação à distância, é uma educação que depende muito mais do aprendiz, ou seja, a pessoa que está aprendendo, do que efetivamente do processo em si. É lógico que o processo, o material, eles fazem a diferença, né? E é isso que a gente vai ver ao longo aqui do curso, né? Como montar, como elaborar um material de acordo, né? Ou seja, de acordo com as qualidades mínimas exigidas. E aí vai depender também do estudante. Então, vai depender da motivação, né, que aquele estudante tenha para concluir, para realizar o curso. Então, há a percepção clara de que estamos diante de uma tecnologia que permite coisas impensáveis. E é isso, né, que efetivamente a internet e todas essas tecnologias começam a agregar. E a gente está vendo aqui na pandemia como isso realmente pode agregar, né? Em outras modalidades que utilizam outras tecnologias, como, por exemplo, a formação de comunidades virtuais de aprendizagem colaborativa. Por exemplo, é impensável, né, no ensino tradicional, você ter, né, uma comunidade virtual de aprendizagem colaborativa. Você pode até ter, né, um grupo, né, de pessoas que vão estudar em conjunto, que vão trocar informações ali de forma colaborativa, né? Presencialmente. Por exemplo, você vai para a biblioteca e você faz um grupo de estudo que troca ali informações. Mas é impensável você fazer esse tipo de troca, né, de informações com pessoas espalhadas pelo mundo todo, né? Então você pode, por exemplo, ao aprender, por exemplo, uma nova língua, né? Vamos pegar aí a disciplina de inglês, né, que vocês estão tendo. Então você pode fazer uma comunidade, né, de aprendizagem colaborativa com pessoas de outros países, né, para tentar aí reforçar, né, o seu estudo, por exemplo, na língua inglesa, por exemplo, né? Então, é impensável, né? Isso é uma coisa apenas que essas novas tecnologias propiciam, né? Você pega, por exemplo, simulações. Tem ambientes de simulação, são fantásticos, né? Você, por exemplo, não tem que gastar dinheiro com materiais para fazer, por exemplo, um protótipo, né? Então, você utiliza um laboratório virtual para realizar esse protótipo e, se der certo, ou seja, se tudo funcionar, aí sim você vê a viabilidade
de comprar aquele material e fazer o protótipo físico, né? Então, são coisas assim, eu citei duas apenas, mas existem aí impensáveis possibilidades que a gente pode tomar como base. Então, aqui eu trago para vocês 4 pontos que a EAD, né, ou seja, o ensino à distância, e todas as tecnologias que estão por trás, eles podem, então, ter aí uma vantagem diante do ensino presencial. Lembrem, né, eu não estou aqui profetizando que o ensino à distância é melhor do que o presencial. Não isso. Eu só estou falando que ele pode vir a ser, ele tem potencial de ser, pelo menos, né, se a gente estiver trabalhando com qualidades iguais, ele pode vir a ser um ensino equivalente, né? E por quê? Né? Então vejam, por exemplo, os cursos EAD, eles são produzidos, vejam, cursos EADs de qualidade, né? São produzidos por equipes multidisciplinares. O que significa isso? Que não é só o professor, por exemplo, quem prepara o material da minha disciplina? Sou eu e eu, né? Então, equipe, né? Então, eu sou o designer, eu sou o autor, eu sou o web designer, eu sou o programador, eu sou todo mundo, né? Numa equipe, né, ou seja, uma instituição que tem uma equipe multidisciplinar de apoio ao professor montar suas disciplinas, a gente vai ver a importância de ter uma equipe multidisciplinar, ele e mais uma série de pessoas que vão, então, produzir o conteúdo em EAD. Então, vocês podem pensar, né, que, nesse sentido aí, ou seja, mais de uma pessoa, né, tendo, né, uma visão diferenciada sobre aquele mesmo conteúdo, aquele conteúdo vai ficar muito melhor elaborado. Como se não bastasse isso, né, o material didático, ele é feito de maneira antecipada, planejada, tudo é feito antes de começar. Então, do começo ao fim, você tem exatamente o que você vai fazer. Então, você sabe exatamente na 5ª aula, o que você vai fazer, quais as questões, tudo que efetivamente deve estar preparado. E isso, geralmente, né, não acontece em 100% dos cursos presenciais. Né? Por isso que existe esse ponto forte. Né? Agora você pode falar assim, mas isso acontece em 100% do EAD? Pois é, para as instituições de qualidade, sim. A mesma coisa acontece no ensino presencial. Um professor, né, que tenha uma certa preocupação com a qualidade do material a ser ensinado, ele vai preparar, né, programar antecipadamente todo o conteúdo. Né? Não só dizer o que vai, mas também preparar aquele conteúdo específico, né, do que efetivamente vai ser ensinado. Além disso, né, além do professor, dessa equipe, existe um papel, e isso eu estou falando em grandes instituições de ensino à distância, existe os tutores, né, que são pessoas da área específica, geralmente do curso ou da disciplina, que são contratados para, né, efetivamente dar o suporte para o estudante no ambiente online, né? Ou seja, para que não exista aquela solidão, né, online. Então, você tem uma dúvida, você faz a pergunta e é prontamente atendido. E esse prontamente é a resposta de 1 a 24 horas, né? Então, você vai ter a sua resposta
em até 24 horas, né? Basicamente a ideia é essa. E o atendimento também não é feito de maneira improvisada, né? Tudo é feito com muito planejamento, garantindo a qualidade do processo. Principalmente, né, a grande maioria das instituições que oferece um curso à distância, ela quer atender os estudantes da melhor maneira possível, com os menores custos possível. Então, o que ela faz? Ela, né, pela sua experiência, planeja a maior parte das interações por meio, por exemplo, de formulários, de robôs inteligentes que vão fazer esse meio de campo e assim por diante. Então, a inteligência artificial, ela está começando a ser utilizada em cursos EAD, principalmente nesse processo de atendimento ao estudante. Para quê? Primeiro, para dar uma resposta condizente e num tempo menor para o estudante, e também para reduzir, né, a quantidade de pessoas necessárias para estar ali no background respondendo às perguntas. Então, eu colocaria, né, essas 4, vamos falar assim, qualidades da educação à distância como sendo as centrais, né? Ou seja, seriam os 4 pés aí que repousam, né, uma EAD de qualidade. Então, se vocês efetivamente quiserem fazer um curso à distância, né, isso, curso formal, né, que tem uma necessidade de certificação, por exemplo, uma pós-graduação à distância, né, vejam se a instituição oferece, né, todos esses requisitos aí, e aí, efetivamente, vocês podem partir para algo nessa linha. E a ideia também é que vocês possam produzir um conteúdo aí, ou para a sua empresa, para os colaboradores da sua empresa, ou então até mesmo possam vender cursos, né? Ou seja, por que não ser produtores de conteúdo? Então, quem sabe aí alguém de vocês, ou muitos de vocês, possam produzir cursos, né, com qualidade e serem aí reconhecidos, sei lá, lançar cursos aí para o mercado, por que não, né? E aí são características que vocês vão ter que pensar ao produzir um curso com uma certa qualidade. Por exemplo, né, ter uma equipe multidisciplinar pode ser que nos primeiros cursos você não tenha recursos financeiros para pagar, por exemplo, um designer para melhorar o seu material, para fazer, por exemplo, você não tenha dinheiro para pagar um ilustrador, né, para fazer as suas imagens. Por quê? É importante isso. Porque a imagem tem geralmente os royalties por trás dela. Então, você tem que comprar, ou você não pode utilizar simplesmente uma imagem que você encontra na internet, né? Apenas as imagens que são livres. Então, tem ali, né? A gente vai ver isso nas aulas seguintes, se atentar aos direitos, né, de imagem, direitos que efetivamente os conteúdos tenham por trás deles, né? Então, tem ali toda uma forma de utilização. E se você quiser um conteúdo 100% seu, então você vai ter que fazer as suas ilustrações, você tem que fazer efetivamente seus vídeos, você tem que fazer o seu material para efetivamente fugir dessa possibilidade de ser no futuro cobrado por royalties ou por utilização indevida, né? Então, essa equipe multidisciplinar ela serve exatamente para isso, para auxiliar na montagem desse material, tá joia? Mas a gente vai conversando, a gente vai ver, temos aulas específicas que não vão falar só sobre
como produzir os materiais, o que tem que ser levado em consideração e assim por diante. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida, pessoal? Estou falando muito? Oi, Rita, bom dia. Não, professor, tranquilo. Beleza. Muito bem. Tendo dúvida, fala aí, hein? Não deixa a dúvida. Outro ponto forte, né, da educação à distância é que ela proporciona, né, um modelo de contato diferente do que efetivamente a maioria, eu não estou falando todos, a maioria dos cursos presenciais possibilita. Não que isso também não aconteça no ensino à distância. Você pega um curso que não tem interação, que não tem um ambiente de aprendizagem, que é apenas um treinamento, ele é esse modelo aqui, ó, do lado esquerdo, ou seja, um falando para muitos, né? Então, vejam que não é uma vantagem apenas da educação à distância. Então, esse modelo aqui, né, centralizado, né, de educação centralizada, o professor, para muitos, né, ou seja, os alunos aqui apenas recebendo a informação, tem no ensino presencial e tem no ensino à distância também, né? O que a ideia aqui, basicamente, é que a educação à distância e o ambiente virtual de aprendizagem, e isso, né, varia de ambiente para ambiente, né, de configuração para configuração, você pode ter o melhor dos ambientes virtuais de aprendizagem, né, um LMS, e você não habilitar as funcionalidades que ele tem. E aí, fazer um curso tradicional apenas de você transmitindo para todo mundo, né? Não possibilitar, por exemplo, essa troca de informações. É muito, muito frequente isso, tá? Então, essa troca, né, ou seja, os estudantes trocarem entre si, o professor, né, haver aqui uma interface, né, ou seja, a informação vai e volta, né? Então, vejam que o professor quase que ele faz parte de uma rede, né? Uma rede integrada aqui de informação, de colaboração. Isso pode acontecer presencialmente ou pode acontecer virtualmente, né, no ambiente virtual, tanto faz. Mas esse daqui é um dos pontos fortes que a tecnologia propicia com muito mais qualidade, né? E você consegue interagir com muito mais pessoas, né? Então, a tecnologia aqui propicia. Na sala de aula pode acontecer isso? Pode, lógico, né? E a gente incentiva que os professores adotem essa postura, né, de troca. Mas, né, o ambiente virtual, ele propicia ferramentas técnicas que melhoram e muito esse processo. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Entenderam aqui a ideia? Sim, professor. Beleza. Obrigado pelo retorno. Vamos lá, então. Não entendendo, tendo alguma dúvida, pode me interromper, tá? E aí, né, vem aquela pergunta, né, porque ou melhor, aquela pergunta, não, desculpe, veio uma colocação muito interessante aqui, feita pelo Lito. Lembra que eu já mostrei para vocês o Lito falando, né, na aula passada? O Frederic Lito, ele é professor emérito da USP, e ele foi um dos fundadores da Escola do Futuro, eu já falei isso para vocês, e ele é presidente hoje, atualmente, da ABED, a Associação Brasileira de Educação à Distância. Muito bem. Ele fala isso daqui, ó, pensando bem, não deve ser uma surpresa quando as pesquisas mostram que quem estuda à distância pode obter melhores resultados na aprendizagem que aqueles que estudaram presencialmente. A EAD não depende unicamente da inspiração de um professor, é a consequência do trabalho integrado de uma equipe de profissionais. Lembra que eu falei para vocês que existe a necessidade de uma equipe, EAD, blá, 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 e assim por diante? Muito bem.
aqui, efetivamente, ele está falando isso em virtude, né, do que vocês possivelmente vão enfrentar. Não sei se vocês vão ter, né, o ENAD, né, ao final do curso, que para cada uma das áreas você faz o ENAD em um determinado semestre. Então, não sei se quando vocês terminarem vai bater, né, o ENAD na área de administração. Então, pode ser que bata, pode ser que não sei como que é isso, tá? Como está agora, né? Eu sabia antes, né? Todo mundo, por exemplo, tinha que fazer, agora parece que está segmentado. Então, se vocês tiverem que fazer, né, que o ENAD é um exame ao final, né, do processo aí da educação formal aí, que os estudantes do Brasil todo fazem para ter, né, uma ideia, né, para que o Ministério da Educação, para que o INEP, né, que faz as avaliações, tenha uma ideia de como foi efetivamente o processo de ensino daquela instituição propriamente dita, ou das instituições de ensino como um todo. E aí o ENAD é uma prova única para todo mundo que mensura ali os principais pontos, as principais habilidades, competências que vocês deveriam, né, ao longo do curso, ter tido contato, né? E aí, nessas provas, nas últimas avaliações, existem, né, muitos cursos onde os estudantes de educação à distância, eles obtiveram melhores notas do que os alunos que o fizeram presencialmente. Isso na média, tá? Então, na média geral, né, dos estudantes que fizeram um curso à distância, a nota, né, desses estudantes foi maior. E isso em alguns cursos, não em 100% dos cursos, tá? Por exemplo, medicina. Não tem curso à distância de medicina, então não daria para fazer essa mensuração, né? E nos cursos que tem, né, vamos, por exemplo, colocar gestão empresarial, né, que é o curso de vocês. Tem cursos à distância e tem cursos presenciais. Então, nesse caso, houve essa avaliação, né? Não sei se houve, se na época, né, houve essa possibilidade. Tem que olhar lá no INEP se ele tem esse indicador. Possivelmente não, porque a gente está falando de... Não, acho que tinha já assim. Só que daí, o curso de vocês tem lá no catálogo, não como gestão empresarial, mas sim como processos administrativos, se eu não me engano. Não, processos gerenciais. Processos gerenciais. Então, se você for lá, dá uma olhadinha no curso de processos gerenciais, aí você pode ter lá essa ideia. Geralmente, essa informação fica no INEP, dentro, né, de algum lugar lá, falando sobre ENAD, tá? Então, é basicamente por isso que o Lito trouxe essa fala aqui para a gente. Muito bem. E aí, né, no material de vocês tem esse lembrete aqui, né, que a carga de estudo dos cursos EAD exigem igual ou superior, né, em tempo aos presenciais. Então, por exemplo, o curso de vocês tem aí uma exigência, né, de aproximadamente 1.600 a 2.800 horas. Então, varia, né, de instituição para instituição. Muito bem. O correspondente à distância de vocês tem uma carga, tem que ter uma carga igual, no mínimo igual, tá? Mas, efetivamente, pela quantidade, né, de interações, estudos, etc., aquela carga geralmente ela se torna maior, né? Então, só para vocês terem uma ideia, a quantidade de vídeo, de leitura, ou seja, tudo isso entra no cômputo. Então, por exemplo, ele te dá lá um texto de 6 páginas. Quanto tempo, né, em média, uma pessoa levaria para ler 6 páginas?
pensando que cada página demora 10 minutos, então 6 páginas demoraria aí 60 minutos, em média, né, para se ler. Então ele vai colocando isso no cômputo. E aí tem um vídeo lá de meia hora. Então é 60 minutos mais 30 minutos, já deu 1h30. E assim ele vai agregando até formar o tempo correspondente àquela disciplina naquela semana, né? Então, é basicamente assim que é feito. Então, a maioria dos cursos, né, à distância, se você fizer todas as atividades, se você fizer todas as leituras ali recomendadas e assistir os vídeos, os podcasts e tudo mais, você possivelmente vai ter uma carga superior ao curso presencial, né? Porque geralmente o pessoal da distância ele deixa uma gordurinha a mais aí. Tudo bem, pessoal? Até aí? Alguma dúvida? Não, professor, estou tranquilo. Tranquilo? Beleza. Então vamos lá. Ficou um pouquinho pequeno aí, né? Mas a gente vai acompanhar aqui. Então, as características do aluno. Então, a EAD, ela é falada que, ou melhor, é dita, né, que não é para todo mundo. Então, nem todo mundo se adapta ao formato EAD, né? Então, quais são as características de que devem ter esse estudante que vai efetivamente trabalhar essa disciplina à distância, né? Tem que ser basicamente automotivado, né? Para compreender, para se compreender, né? Com os requisitos estabelecidos pela instituição de ensino, ou seja, eu tenho ali que ter um intuito, né? Então, eu vou fazer esse curso eu tenho que ter uma razão. Se eu não tiver essa motivação, dificilmente, né, eu vou me sentir motivado o suficiente para estudar, ou seja, dar ou fazer, né, todas as etapas exigidas. Eu estou falando num curso de qualidade, né? Tem determinação para manter um cronograma com a finalidade de completar os estudos. Então, além da motivação, eu tenho que ter determinação, ou seja, eu quero fazer, eu vou fazer, né? Principalmente para montar ali um cronograma e falar assim, todos os dias, no horário tal, eu vou fazer tal coisa. É como vocês estão aqui agora, né? É uma determinação de vocês, de estar aqui, né? Levantar de manhã, de madrugada quase, né? Para vir aqui, assistir a aula, ficar aqui ouvindo, fazendo, interagindo, né? É a mesma coisa, né? Tem também alguma deficiência que impeça de comparecer fisicamente. Então, por exemplo, pessoas com determinadas deficiências, né? O ensino à distância, ele lhe cai muito bem, né? Principalmente pessoas com mobilidade reduzida, né? Não tem que se deslocar até uma instituição. Então, se essa pessoa, né, opta por um curso, né, à distância, né, uma área que tenha, né, cursos à distância, porque tem área que não tem curso à distância, tem que ser presencial. Então, aí, possivelmente, ela vai ter um êxito melhor, né? Ela vai se motivar, até mesmo, né, por não ter esse transtorno do deslocamento, né? Se você viaja muito a negócios, a lazer, né, também, né, vai sentir aí que fazer um curso EAD é melhor, porque você pode fazer de qualquer lugar, a qualquer hora, né? Que não pode comprometer-se com uma programação regular. Por exemplo, não pode estar aqui todo dia, né, durante a semana toda, nesse horário, né? São também pessoas que efetivamente poderiam aí adotar o EAD.
Que mais? Tem responsabilidade com a família e o trabalho, dificultando a frequência em cursos regulares, né? Se é esse caso, também, né? Então, a gente vê que, principalmente nos primeiros anos aí da EAD, a gente está falando aí na primeira década deste século, de 2000 a 2010, houve um grande boom, né? Principalmente de mulheres casadas, né? Com filhos, né, estudando à distância, né, porque elas não tinham condição, né, de fazer uma faculdade, porque tinham ali as obrigações, principalmente com a família, e aí a opção foi fazer cursos à distância, e houve aí um grande boom. Gosta de trabalhar tanto individualmente quanto em grupo, ou seja, se você tem essa característica, e essa característica é inata tanto a cursos à distância quanto a cursos EAD, cursos à distância quanto a cursos presenciais, mas principalmente em cursos à distância que exijam isso, né? Se você deseja acelerar sua conclusão de grau, porque muitos cursos à distância permitem que você vá puxando disciplina, né, e fazendo ali no seu ritmo, né? Que prefere fazer cursos que não estão disponíveis localmente, né? Essa é uma outra característica, que gostaria de fazer cursos, mas teria que viajar longas distâncias, mesma coisa, né? Que está buscando atualizar seus conhecimentos em uma área específica, e efetivamente não tem o intuito apenas, ou até mesmo de ter um diploma, você que só quer reciclar, né? Que não busca cursos fáceis do tipo pagou, passou, né? Então, sempre aí com aquela ideia de uma instituição de qualidade, né? Lembra que cursos, tanto à distância quanto presenciais, têm esse pagou, passou, né? Que não está procurando intensa interatividade e experiências de aprendizagem centradas no estudante, no sentido de você, por exemplo, quer aprender uma determinada habilidade, mas não quer ficar também interagindo com todo mundo, etc. Aí tem cursos específicos são como palestras assim, né, que vão ensinar para você passo a passo um determinado recurso. Então esse curso pode ser interessante para você, que está disposto a colaborar com outros alunos para estabelecer uma comunidade de aprendizagem positiva, né, também. Os ambientes virtuais de aprendizagem possibilitam isso, e se efetivamente aquela instituição o habilitar. E também está interessado aí em programas de aprendizagem ao longo de toda a vida, né, que a gente chama hoje em dia de lifelong learning, né, do inglês. A gente utiliza muito esse termo do inglês, lifelong learning, que efetivamente acontece com todo mundo. A gente está tendo que aprender, né, sempre, né, novas habilidades, novas competências, apenas para se manter, né? Ou seja, não é nem evoluir, mas para se manter, né, no mesmo patamar. A gente tem que sempre estar buscando coisas novas, novas habilidades, competências e etc. Bem, esse é um panorama geral de possibilidades e características que um estudante EAD tenha que ter, ou pelo menos seria interessante para você realizar um curso à distância. E aí o Kersley, né, ele escreveu um livro, né, sobre educação à distância, e aí na página 78 ele traz aqui alguns fatores de sucesso para a educação à distância. Primeiro, né, a aprendizagem online ocorre em um ambiente social que enfatiza a interação interpessoal e é sensível a considerações culturais. Então, você tem que levar em consideração a cultura local para fazer um determinado curso, preparar um determinado material, para justamente não incorrer ali em alguns até processos, né, contra você. Enfatizar a interação interpessoal, ou seja, fazer com que as pessoas tenham que trocar informações, por exemplo, os fóruns, né? Elas têm que trocar ideias, informações entre elas ou para elas.
A teoria do engajamento, né, oferece um enquadramento para a aprendizagem online com base na colaboração, conteúdo autêntico e atividades baseadas em problemas. Então, geralmente, né, o que a gente chama hoje em dia de metodologias ativas, né, são muito utilizadas nos ambientes de aprendizagem para justamente fazer o engajamento dos alunos para efetivamente ter ali, né, uma interação maior, fazer com que exista aí um certo nível de colaboração. Existe, né, o que a gente chama de etiqueta, né, seja uma etiqueta, seja um conjunto de regras para você, né, efetivamente vivenciar o ambiente online. Então, você tem que seguir efetivamente essas etiquetas aí, vamos falar assim, do ambiente virtual. Existe também ali, então, quando você fizer um curso, você tem que promover e mostrar para esse estudante, acho que no primeiro módulo, né, você já tem que falar sobre isso, é importante. Estudantes e trabalhadores precisam, né, de certas habilidades básicas, principalmente na área de tecnologia, informática, para serem aprendizes online bem-sucedidos. Então, geralmente, cursos, né, à distância promovem esse engajamento às tecnologias, né, cursos, né, às vezes até presenciais, né, para justamente orientar as pessoas como acessar, como utilizar determinadas ferramentas. E certas populações de aprendizes, como crianças, idosos e indivíduos portadores de deficiência, têm necessidades especiais em termos de informática, né? Então, aqui, o que acontece? Você tem que preparar o seu conteúdo, né, para que esse grupo, né, essas determinadas populações aqui, consigam acessar o seu curso de maneira adequada. Tá joia? Beleza, até aqui, pessoal. Alguma dúvida sobre algum desses pontos? Só eu que estou falando hoje aqui, vocês não estão falando quase nada, hein? Vocês não estão dormindo aí do outro lado, não, né? Não, professor, tá tudo ok. Verdade mesmo, Evelyn? Sim, professor, apesar do sono, mas tá tranquilo. Maravilha, maravilha. Então, para a gente resumir rapidamente, né? Aprender independente do seu próprio ritmo, esse é um dos pontos chaves da educação à distância, né? O porquê, né? Fazer um curso à distância. Aprender em um lugar conveniente, em casa, no trabalho, onde você quiser. Aprender no momento mais conveniente, à noite, bem cedo. Aprender de acordo com o seu modo de aprendizagem preferido, vídeos, textos, e direcionar a sua aprendizagem para aquilo que realmente lhe dá prazer, aquilo que você quer fazer. Vejam que esses pontos que eu acabei de citar, colocar aqui para vocês, podem, né, muito bem ser utilizados como indicadores aí de, sei lá, de publicidade dos cursos que vocês venham aí a elaborar e efetivamente colocar no mercado, né? Então você pode colocar ali, né, como sendo pontos fortes, pontos positivos para o seu público-alvo, né, fazer ou não o seu curso à distância, né? Então aqui são alguns indicadores interessantes, né, qualidades interessantes. Beleza, pessoal?